Olá, minha gente! O programa hoje recebe dois jovens super talentosos, integrantes do grupo Café Brasil. Vem falar sobre samba, sobre choro. Se eu fosse você, eu não saía daí, porque Paulo Pacioli Entrevista está começando, é agora! O programa de hoje recebe, como eu falei, dois jovens músicos, são apaixonados por choro, por samba, e eles vêm hoje conversar sobre a carreira deles e tal, e falar sobre o Café Brasil. Léo Fernandes, Paulinho do Bandolim, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Hoje é um prazer receber vocês aqui no nosso programa. Obrigado, prazer é nosso. O Paulinho, ele começou muito cedo, né, muito jovem, ainda com 18 anos, e começou tocando cavaquinho, né? E depois ele aí foi tocando em grupos de samba, foi participando de grupos de samba, e depois, aos 21, ele descobre o bandolim. E aí acho que a vida dele começa a mudar, porque ele começa a se interessar pelo choro, né? Muito interessante. E o Léo, chamado também de Léo Sete Cordas, porque será? Porque toca bem a beça também. E o Léo fez parte do trio Coro e Cordas, né? Com esse trio fez 3 turnês, né? São duas turnês na Noruega, e ele vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Bom, eu começo perguntando a vocês uma coisa. Como é que começou o Café Brasil e de quem foi essa ideia? Léo? Bem, Paulo, o Café Brasil foi o seguinte, né? Eu já tocava com o Paulinho, né, no Focando em Cordas, um duo, Sim. já há algum tempo, né, tocando choro. E a gente sempre teve essa vontade de formar um regional de choro, aquele grupo com a cara mais tradicional de choro, Sim. com 2 violões, né, fazendo as terças. Isso aí sempre foi uma onda que a gente curtia muito no choro. Sim. A gente sempre ouviu muito Época de Ouro, né, que é um regional tradicionalíssimo, né, e a gente sempre teve essa vontade. Em determinado momento a gente conheceu o Diogo Barreto, que é o pandeirista do grupo, né, tá com a gente também desde o começo. E ele tinha muita vontade de ter um grupo de choro para praticar mais, né? Tava começando também no instrumento. E começou a pilhar a gente, né? Pô, por que a gente não forma um grupo? Por que a gente não se junta para ensaiar e tal? E aí eu lembro que, né, surgiu um concurso no Carioca da Gema de Novos Talentos, né? Que foi o pontapé inicial ali, né? A gente precisava de um material para mandar, a gente, pô, por que a gente não grava alguma coisa? E aí chamamos um cavaquinista que começou. E como é que foi isso? Seguindo o que ele está falando, como é que foi essa história aí? Veio o cavaquinista e aí começa o Focando em Cordas? Não, aí o Café Brasil começou, aí começou o Café Brasil, éramos um quarteto, né? Sim. E a gente convidou a Laura Zandonotti, uma cantora aqui de Niterói também, para fazer parte dessa gravação, pra gente mandar esse material lá pro Carioca da Gema, que era um concurso, né? Novos Bambas, alguma coisa assim, o título do concurso. E aí, depois disso, a gente convidou o Felipe Reis, que aí formou completou essa formação que está até hoje, né? Um ano depois, mais ou menos, a gente ficou com esse quarteto e depois veio o Felipe. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, o Café Brasil ele começa meio por causa de um concurso, seria isso? Quer dizer, a ideia, vocês já tinham tocado no Focando em Corda, né? Que era o outro grupo de vocês, né? Já tinha um um material, desejo, né? de formar esse grupo. E talvez não faltasse esse empurrão, esse né? empurrãozinho que foi o concurso. Ah, que legal. E como é que foi esse concurso aí? Foi legal? Sim, Na verdade, você mandava o material e eles escolhiam lá. No nosso não foi escolhido, mas aí ficou o grupo como legado, né? Você vê como é que são as coisas, né? De repente, de um impulso, às vezes a gente precisa de uma ideia, né? Você vê, os meninos estavam precisando de um impulso, né? Que foi essa... Porque a vida é assim, né? As coisas vão acontecendo. E esse concurso fez com que o Café Brasil surgisse. Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês estiveram em Zimbábue, né? Como é que foi essa experiência? Como é que foi isso? Ir para fora do Brasil, ir para a África, né? Como é que foi isso? Tocar choro, né? Para um público, como é que foi isso? Conta essa experiência. Foi uma experiência única, né? Porque era um momento que a gente estava ainda no Focando em Cordas
E começando uma trajetória, né? A gente tava mais ou menos há uns 3, 4 anos tocando junto. Mas ainda, né, começando a criar casca e já teve essa oportunidade, foi muito legal. É um concurso, o Haifa, que é um concurso de artes internacional que reúne artistas anualmente, artistas do mundo inteiro, Sim. lá na capital do Zimbábue, que é Harare. E aí a gente teve essa oportunidade, o nosso material foi enviado para lá e eles selecionaram a gente e a gente Sim, que foi legal. para lá. E aí, quer dizer, só para o público de casa entender, ainda não era o Café Brasil. Café Brasil, não, ainda era Focando em Cordas. Sim. Né? Que então veio... Nós levamos um pandeirista, que foi o Gustavo Carvalho, com a gente, Sim. mas era o nome do Focando em Cordas. Ah, tá. E aí essa experiência então deve ter trazido assim, uma riqueza, né, para vocês, né? Tocar Sim. num país estranho, diferente, uma música muito característica nossa, né? A gente pôde sentir na pele aquilo que as pessoas falam muito, né? Que Sim, quanto sim. a nossa música é valorizada e respeitada lá fora, né? Sim. A gente teve assim, contato com pessoas que ficaram encantadas e convidaram a gente para participar de outras festas em restaurantes, e, enfim, a gente participou Que de coisa interessante, né? jam sessions Isso. fizemos shows lá extras, né, que não estavam previstos. E até depois a gente recebeu umas cartinhas de umas crianças, de estudantes, né, Sim, sim. de primário lá, que estavam lá assistindo ao nosso show. E aí dias depois a professora encontrou com a gente lá no local do festival e entregou as cartinhas das crianças, ficaram encantadas Olha. com a gente. Foi um negócio realmente É emocionante, né? muito Eu legal. acho que nós temos aí, a produção tem umas fotos dessa viagem de vocês, né? Acho que vai passando aí pra vocês enquanto a gente vai conversando. E me diz uma coisa, foi quanto tempo isso de viagem? Cara, a gente ficou uma semana lá, acho que ao todo foi o que, 8 dias que a gente ficou. É mais ou menos isso. Na volta a gente ainda teve um contratempo, né? Que o voo teve overbooking. Sim, Então sim, a gente sim. teve que passar um dia a mais lá na África do Sul, né? Em Joanesburgo. E eu lembro que a gente ficou, né? Na hora ficamos um pouco nervosos, né? A gente já Sim, tava, né? não falava bem a língua. Sim. E, ficar mais um dia aqui e tal, né? A gente já com saudade de casa, mas acabou que deu tudo certo. A gente ficou, botaram a gente num hotel maravilhoso também, a gente nem reclamou, né? Aquele cala-boca da empresa aérea, né? Que é muito comum, né? Que é muito comum acontecer isso. Colocaram a gente muito bem lá, depois a gente curtiu mais um dia lá. Da euforia, né? Da tristeza à euforia em poucos minutos, Foi quando uma chegou no experiência hotel. bem bacana, tanto musicalmente quanto uma experiência de vida, né? Sim, eu acho que... É, vocês gente. Isso tem quanto tempo? Foi em que ano aí, mais ou menos? 2007. 2007. 2007, já tem bastante Quase um 10 tempinho anos. aí, é Quase verdade, é. Vocês são muito jovens, né? Quer dizer, de repente, ainda mais novo ainda naquela época, né? Acho que deve ter trazido uma experiência, inclusive, de vida, né? Não só musical, né? Acho Sem que dúvida, sem dúvida. também é muito interessante, muito legal, muito interessante. Bom, cada um de vocês, além do Café Brasil, vocês têm trabalhos paralelos, né? Então, o Léo, você participou de alguns projetos com alguns artistas de renome. Como é que foi isso, Léo? Como é que é acompanhar esse pessoal? Quer dizer, você gosta de acompanhar cantores? Como é que é? Eu gosto bastante, né? Curto também tocar choro, Sim, né? eu Acompanhando sei que- os solistas, né? E o O Paulinho, Paulinho. né? Entre outros solistas. E gosto muito de acompanhar cantores também. Você gosta É. desse trabalho, né? Gosto muito desse trabalho. Aí no samba também eu tive muita oportunidade de trabalhar, né, acompanhando em alguns projetos aí que a gente, que eu fiz parte, inclusive com pessoas, né, de nome, né, consagradas, né. Quem que você é, assim, que você pode Já pude citar? acompanhar o Seu Monarco, Luiz Carlos da Vila, o Diogo Nogueira, né, participando de projetos dos quais eu era integrante. E assim, recentemente assim, eu tive a oportunidade também de estar num projeto que tem vários nomes da nova geração do samba, né, que é o Celeiro Samba Clube, que está sendo também bem bacana de fazer Você é parte. integrante desse Celeiro? do celeiro, né? Sou integrante, estou participando também na parte da produção, está sendo uma novidade para mim. Então é bem legal porque tem vários talentos assim dessa nova safra do samba, o Mingo Silva, Inácio Rios, João Martins, Sim, Alexandre claro. Nunes, Bruno Barreto. Enfim, tem grandes nomes aí que só vai se falar neles daqui a pouquinho, né? Sim, Isso aí sim. já está se falando muito bem. Perfeito, que bom, que bom. E o Paulinho, você faz parte da ala de compositores da Mangueira. Olha,
Queria saber essa história, como é que é isso aí? Fala pra gente, como é que você chegou na Mangueira? Você teve seus sambas foram indicados, né? São 3, né? 2, como é que foi isso? Em 2009 eu sempre gostei muito de samba enredo, desde de moleque. E em 2009 eu, por curiosidade, me meti em fazer um samba pro Bloco Simpatia Quase Amor, Sim. com alguns parceiros que já eram da Mangueira, né? E aí a gente fez um samba lá pro Simpatia, perdemos na final, foi uma experiência legal, bacana, e a gente se entrosou tanto que eles me efetivaram lá pra parceria da Mangueira. Sim. E aí, quando foi meados de 2009, veio o concurso, né, a disputa de samba pro Carnaval de 2010. E aí, nessa oportunidade, foi o primeiro ano e a gente ganhou o samba, que foi pra Avenida em 2010. Sim, sim. Foi com esse samba, foi... Foi a Mangueira é a Música do Brasil. Acho que a produção pode botar um áudiozinho disso aí pra gente escutar. Vamos lá, esse foi o primeiro samba, esse que a gente está ouvindo agora foi o primeiro Esse samba. foi o primeiro, a gente teve a felicidade de ganhar vários prêmios na ocasião de melhor samba do ano. E foi mágico, né? Foi uma coisa, imagina, né? Primeiro ano concorrendo e já ter, né, primeiro essa oportunidade de ganhar o samba aqui na Avenida, uma escola do coração, né? Como dizia a Luizita, a maior escola de samba do planeta. Né? Para ser franco, é a minha escola e da minha mulher, a Denise Macedo. Nós somos mangueirenses também. Quando a gente soube que esse cara estava lá e juntou, né? Já conheço ele, tenho a oportunidade de conhecer ele fora das câmeras, fora do palco. A gente ficou muito feliz quando veio você lá, porque a gente é mangueirense, torcedor do ferrenho. Mas me conta, aí esse foi a primeira... Esse foi o primeiro. Esse que a gente ouviu foi o primeiro... Foi o primeiro que eu tive essa felicidade, e aí depois eu continuei lá, né, todo ano concorrendo. Mas aí você passou a fazer parte da ala de compositores, Sim. você foi integrado, como é que foi isso? Ou foi Não, hoje em dia a ala é aberta, né, então qualquer um pode participar. Tá. Pode participar do concurso. Mas, Se eu claro, quiser chegar lá, eu posso chegar lá. mas é claro que conforme você vai participando todos os anos, você vai criando uma raiz ali, né? Você tem um convívio bacana ali dentro, você tem vários eventos, então você forma realmente uma ala, né? Sim, forma um grupo que fica com uma cara de ala de compositores que, lógico, o cara que concorre um ano e não volta mais lá, ele acaba não sendo integrante dessa ala, né? Com certeza. Aí a gente continuou a nossa Aí no trajetória. segundo ano, você participou, mas não teve... não foi escolhido o samba. Cheguei a ir pra final em 2011 para 2012. Sim. E aí, em 2015, veio a segunda vitória, que o enredo... Como é que chama o samba? Agora chegou a vez, vou cantar Mulher de Mangueira, Mulher Brasileira em primeiro lugar. Um enredo sobre as mulheres do Brasil. A produção pode botar isso aí pra gente ouvir? Tá. Esse que a gente tá ouvindo agora. Sei. Legal. Bonito, sim. E aí, no ano seguinte, veio a terceira vitória, que tem um sabor especial, né? O samba sobre a Betânia, que... É verdade, é isso mesmo, né? Porque foi a grande campeã, a né? Mangueira se sagrou campeão no Carnaval depois de 14 anos, né? Então, Isso. esse samba tem um sabor especial, né? Vamos dar um cortezinho rapidinho, vamos dar uma olhada na avenida lá pra ver. Bom, Paulinho, eu fico assim contente porque sabe o que eu acho interessante? Porque normalmente são dois jovens, muito jovens, e lá atrás se interessarem por música brasileira. Isso é muito. Eu me lembro que eu e minha mulher conversávamos muito isso, vocês tinham 20 e poucos anos na época, né? Quando tudo começou lá o Focando Cordas, eram bem novinhos. Como é que eles conheciam a vida de Elisete Cardoso? A gente fala assim, caramba, são tão novos e se interessando por esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente é tão difícil encontrar, porque hoje a garotada está meio que voltada a uma massificação, né? Sem falar de nomes, né? Mas fica todo mundo focado com o que a mídia meio que impõe, né? Exato. E vocês foram buscar uma coisa, eu confesso a você que nem eu sabia de tanta história como vocês contavam desde aquela época do Focando em Cordas, né? De tanta história, de
de tantas músicas bonitas, né? Inclusive, a gente tem um trabalho, que é um projeto até antigo, mas que a gente está colocando em prática agora, que é o Clube do Choro de Niterói. É uma vez por mês, que acontece na Sala Carlos Couto. E nesse projeto a gente tem temas, cada mês é um tema. O próximo tema, por exemplo, é sobre o nosso cavaquinho. Então a gente faz também um trabalho de pesquisa legal, então isso também enriquece, vai Isso enriquecendo. é aberto para É aberto ao público. Ah, que bom. Então, é uma dica para você que está em casa. Fala pra gente como é que é isso, quando é que acontece. Acontece todo mês. Mês. A gente fechou 8 datas, então a gente vai ter agosto, setembro e outubro, aí depois a gente vai ver o que vai acontecer. É na Sala Carlos Couto, que é a sala de exposições do Teatro Municipal de Niterói. Isso. Então, fiquem ligados aí, uma sugestão boa que ele está falando. Tem o Facebook do Clube do Choro, que lá tem a programação certinha, as datas e... Você tem o endereço do Facebook, só como é que a pessoa... Clube do Choro de Niterói vai encontrar lá. Então, olha só, Clube do Choro, do Facebook, né? Então, é o que está passando aqui agora. Então, vocês vão achar esse endereço, tem tudo lá para o pessoal ver, né? Para acompanhar as datas certinhas e tal. Uma boa e isso sugestão. é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, de buscar essa pesquisa musical e também sobre as histórias, a vida dessas pessoas que foram muito interessante, foram importantes para a nossa música, né? Muito interessante, bastante interessante isso. Que legal, que legal. E assim, só uma curiosidade que está fora do que a gente estava falando aqui. Como é que isso surgiu? Vamos voltar um pouquinho, né, fora da nossa que a gente estava programando aqui. Como é que é um garoto de 20 anos se interessar por Elisete, se interessar pelo choro? Que é tão bonito isso, né? A gente quase não vê. E hoje, vocês ainda vêm trabalhando, cultivando e fazendo com que essa memória dessas pérolas fiquem sempre em evidência. Como é que foi isso? Vocês foram um garoto de adolescente, como é que foi isso aí? Eu não tive uma família musical para me incentivar, para ter referência, né? Por que pareça, a minha referência, né, eu sempre gostei muito de samba enredo, desde moleque, como eu falei. Olha, interessante. Apesar de a minha história com o samba enredo ser uma coisa mais tardia, né? Comecei a compor pra Mangueira com 29 anos, mas foi ali que eu comecei a me interessar pelo cavaquinho e tal. E aí eu comecei nessa... Sim, trilhar isso. E aí você vai conhecendo, aqui em Niterói você tinha a Roda de Choro do Orquídea, com grandes nomes aqui do choro. É verdade. Então uma coisa foi puxando pra outra e... Aí quando você vê, você já está mergulhado nesse universo. E quando você gosta de verdade de uma coisa, né, você vai a fundo E rock and roll nunca apareceu na vida de vocês, assim? 17, 18 anos, pá, rock and roll. Acho que já teve alguma coisinha lá. Já teve essa experiência. Já passei por ali, por esse... Mas e não até hoje, não é muito minha praia, mas assim, até hoje tem coisa que eu curto, sim. Eu já ouvi muito Beatles, né, conheço bastante coisa e na verdade, né, meu pai sempre gostou muito de rock and roll e de Beatles, né, a Jovem Guarda. E minha mãe não, minha mãe já era mais música brasileira, Chico Buarque. Minha mãe tinha um violão, arranhava um violão e tal, e aquele violão ali foi que eu iniciei, né, no violão dela. E eu acho que o que fez o diferencial, né, eu encontrei com o Paulinho, a gente com aquela vontade de... Eu já estava tocando samba e tal, aí vamos reunir, vamos tocar num grupo e tal. Vocês conhecem desde meninos? Vocês conhecem? Como é que começou essa amizade de vocês? Não tanto não, colégio? Uns 20 anos mais ou menos de idade, né? Por aí, 19 anos, por aí. Já estavam adultos, né? Mas era uma fase que a gente estava começando uma vida musical mais... Estudar, né? De estudar, levar a sério. Mais, de querer tocar profissionalmente. Tudo. Sim. A oportunidade também de fazer aula, né? Aí busquei um professor aqui em Niterói, o Márcio Pinheiro, que foi que me orientou, né, na questão do samba, do choro, né? Eu não tinha tanto essa coisa do choro no grupo. Quando a gente começou focando em cordas, tinha um cavaquinista lá no começo dos ensaios e tal. Aí o Bernardo, ele tinha, né, uns CDs da Época de Ouro. Aí que eu comecei a ouvir, aí gostar, e nas aulas de violão também começou, né, foi apresentado a esses artistas, né, e comecei a futucar também, né, que aí você vai descobrindo coisa boa, e aí começa uma coisa e puxando a outra, né, e aí vai pesquisando, vai gostando e vai querendo aprender aquilo ali, e deu nisso. Deu nisso. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, agora a gente vai assistir um musical que eles gravaram. O sinal está muito bom. E você pode assistir o musical na íntegra visitando a nossa página do Facebook, está aqui o endereço, ou então na nossa
no nosso canal do YouTube, tá lá ele postado para você ouvir ele na íntegra. Mas a gente vai assistir um pedacinho desse musical que Léo e Paulinho gravaram pra gente. Roda, VT! Carolina de Chico Buarque. Coisa bonita, né? Caramba. Eu disse a vocês que tinham bom gosto. Esses dois meninos realmente fantásticos. Gente, eu queria agradecer vocês, mas antes de terminar o programa, vocês gravaram um disco, né? Pela Niterói Discos. Tá aqui, esse é seu. Opa, que bom, que bom. Café Brasil. Legal. Aqui pra câmera. Me fala um pouquinho desse disco aí, Léo e Paulinho, como é que foi? Esse foi um projeto que nasceu em 2011. Inicialmente era um projeto independente, né, de uma gravação de um disco independente. Sim. A gente começou a pesquisar algumas coisas e chegou nesse formato que é um disco inteiramente com compositores, obras de compositores ligados à cidade. Certo. E aí, inclusive também... Niterói. Nossa cidade que é Niterói. Sim. E com participações também de pessoas ligadas à cidade, com grandes nomes, né, daqui, né? A gente tem a oportunidade de gravar grandes nomes de compositores que já se foram e de outras gerações mais recentes também. E aí a gente tem grandes nomes aí, o Léo pode falar. Depois eu vou pedir para a produção tirar um pedacinho também. Hoje nós temos bastante música no nosso programa. Parece que tem um vídeo de vocês, né, produzido. Foi feito por onde aquele vídeo que a gente vai mostrar agora, que tem todo o grupo tocando acho que na Praia das Pedrinhas, né? Isso. A gente fez um clipe, né, Sim. para o lançamento desse trabalho, né, que aí tem música do Márcio Huck, né, tem música do Carlinhos Leite. É isso que eu queria saber. Vocês gravaram quem aqui? Tem o Jonas do Cavaquinho, né? Sim. Carlinhos Leite, Márcio Huck, Silvério Pontes. Ah, E aí tem a gente também meteu a mão na Sim. massa, né? Tem música minha, do Paulinho, do Felipe Reis. Sim, que ótimo. Né? E também grandes músicos participando do disco também. O Ronaldo Bandolim, que também participou da direção, Sim. né? do disco e tocando também, né? Nos deu essa honra, né? Certo. O Ronaldo que é nosso ídolo, assim, né? E é isso aí. Acho que tem um trechinho. Muita Vamos assistir gente só um boa. pedacinho pra gente. A gente vai despedindo aqui do programa. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, foi ótimo, acho que extremamente enriquecedor e mostrar dois jovens talentosos, né, e fazendo boa música, né, porque a gente, eu estava comentando outro dia em outros programas, né, até teve o Altair aqui, a Teresa Mazelli, não sei se vocês concordam comigo, acho que sim, como a música está sucateada, né, a nossa música brasileira, assim, a música de modo geral, eu acho. Eu não sei, a gente está nivelando muito por baixo, né? Então acho que a qualidade está. E a gente tem tantos talentos, né? E a gente nivela tudo por baixo, né? Infelizmente tem muita gente produzindo coisa boa, coisa muito boa, Sim. mas o espaço Pouco para isso é espaço. muito pequeno. Exatamente. Né? Então isso aí que acho que a gente, né, que levanta assim Essa a bandeira com tem que certeza. começar a fazer, né, programas como o seu, né, dar espaço Sim, também sim. para a galera que está surgindo também, além dos grandes mestres aí, Sim, né? sim. E são fundamentais. Eu acho que a gente precisa de iniciativas assim para dar espaço, porque a coisa tá difícil. Tá de complicado. Gente, muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Queremos agradecer também ao Clube do Som HD, que sempre está com a gente nessa produção desse trabalho. E a toda a minha equipe, muito obrigado. Lembrando, esse programa e os outros você vai encontrar na nossa página do Facebook
e lá no YouTube, no nosso canal, ok? Muito obrigado e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!